Meu pai decidiu que seus 4 filhos inteligentes iriam discutir temas interessantes nos almoços de domingo. E o que geralmente acontecia é que ele nos dava uma questão interessante para começarmos. Quando começássemos a sair dos limites que ele achasse respeitáveis, parava tudo e nos dizia sua verdade com V maiúsculo. Nessa hora, minha irmã mais velha começava a chorar. Batia à porta e ia para sua cama. E eu simplesmente me calava. O resultado final é que, terminando o almoço, eu saía para o jardim e ficava matutando sobre o que eu poderia ter respondido se pensasse mais rápido. Acho que, como resultado, desde o início tive tendência a reagir contra o dogmatismo, contra a afirmação infundada de verdades genéricas. Portanto, acabei querendo ir atrás da reconstrução dos meus argumentos que usaria como base, ou seja o que for, dos pontos de vista que adotamos. Quando eu era pequeno, costumava pensar em questões como: e se eu for o único ser consciente do planeta? E todo o resto for apenas bonecos ou uma ilusão? Então, como muitas crianças, acho que descobri a filosofia quando ainda era bem pequeno. Mas, enquanto calouro na faculdade, li Descartes e fiquei totalmente envolvido. As meditações de Descartes e o problema da mente. Pensei, esse é um problema magnífico, vou trabalhar nisso se puder. Bem, eu comecei a faculdade de matemática gostando especialmente das partes mais filosóficas, a lógica, a teoria dos conjuntos e as bases da matemática. E os outros cursos de que mais gostei foram os de literatura. Então, na verdade, a filosofia era um modo de estudar matemática e literatura, considerando ambas como a mesma matéria. Quando entrei na faculdade, descobri que havia o curso de filosofia. Não havia fatos. Eu sempre detestara coisas como história, onde tinha que aprender um monte de fatos. Em filosofia era apenas argumentar, pensar, raciocinar. Então nela me senti como um pato na lagoa. O que é filosofia? Como ela se relaciona com as outras áreas do pensamento? Em que ela é diferente? Na filosofia você pergunta por quê? O mundo tem de ser assim? O mundo poderia ser assim? O que significa para o mundo esta questão? O mundo ser assim? Você faz algumas perguntas como estas e vai para as questões profundas essenciais. E a filosofia é o que há no fundo de tudo isso. É como quando você estuda história e alguém lhe diz: você apenas faz um relato, mas não é uma explicação. O que seria explicar a Revolução Francesa, em vez de apenas descrevê-la? E você responde: eu não sei. Nunca pensei nisso. Bem, e qual é a diferença entre descrever e explicar? Então você se aprofunda cada vez mais até chegar a questões realmente básicas que costumamos ter como certas. E isso é filosofia. O cientista pergunta, qual é a causa do câncer? Mas o filósofo pergunta, bem, o que é uma causa? O que significa algo ser uma causa? Que tipo de fenômeno causa alguma coisa? O que é uma relação causal? Filosofia é aquela disciplina que luta com os problemas que ainda estão confusos demais para qualquer ciência que se preze tentar resolver. Somos o depósito de lixo das ciências, se quiser. Parece-me que o filósofo é, na grande frase de Locke, um serviçal do resto da cultura e ciência humana. Nossa tarefa é entender o que acontece em diversas áreas, abstrair do conhecimento detalhado de seus participantes e tentar criar uma estrutura que faça sentido para um elenco muito maior de coisas que qualquer pesquisador ou participante isolado possa entender.
Eu acho que o papel do filósofo político na sociedade contemporânea é, acima de tudo, tentar identificar ou extrair as suposições, as convenções, as suposições impensadas que formam nossa vida pública, nossos debates e nosso discernimento sobre negócios públicos, e então submeter essas suposições à reflexão crítica. Acho que se você examinar questões como aborto, eutanásia, guerra, direitos dos animais, verá que suscitam paixões muito fortes. As pessoas têm posições muito firmes, mas muitas vezes os argumentos não são tão bem ponderados. A meu ver, os filósofos podem perfeitamente adotar uma posição e defendê-la, mas sua função principal é esclarecer os argumentos. Às vezes penso que as pessoas podem me achar ingênua, porém acredito muito no poder da argumentação racional para melhorar a vida pública e individual. Acho que o melhor dos filósofos gregos é que eles não tomavam a filosofia como líquida e certa, mas precisavam convencer as pessoas do porquê de ela ser importante. Why it was important. Acho que a filosofia, a partir de Sócrates, se ocupou de pensar cuidadosamente em como vivemos. Agora ela se preocupa com muitas outras coisas também. Platão já começava a ficar fascinado com a filosofia da matemática, que aparentemente lhe tomou 10 anos seguidos para aprender a nova geometria, que teve grande influência nas suas ideias, a teoria do conhecimento, metafísica e etc. Mas eu acho que, embora a filosofia não possa ser somente sobre como vivemos, não pode ser restringida a, digamos, a ética. Essa combinação de um interesse em como viver e outro em raciocinar a fundo sobre isso, reunindo essas duas coisas que parecem tão diferentes, o raciocínio profundo e o lugar do homem no universo, o significado disso, como viver, isso precisa fazer parte da filosofia. This has to remain part of philosophy. Como é um filósofo? É comum pensarmos em filósofos como pessoas introspectivas, que mergulham cada vez mais fundo em seus próprios pensamentos. Mas talvez o exemplo mais famoso da filosofia na prática seja uma pessoa que adorava se relacionar com gente, o mestre de Platão, Sócrates. Sócrates vivia fazendo perguntas às pessoas, tentando descobrir se elas entendiam as coisas que se diziam capazes de entender. E era uma ideia bem revolucionária que aquilo, entre todas as coisas, pudesse ser filosofia. Tradicionalmente, a filosofia era tida como você ter uma visão, muitas vezes ambiciosa, metafísica do mundo e escrevê-la. Como Sócrates não escrevia nada, nós o conhecemos principalmente pelas anotações de seu aluno, Platão. Ele se intitula na Apologia de Platão um tipo de mosca, um inseto no corpo político. Ele andava por aí perguntando a qualquer um sobre diversos assuntos do cotidiano. Isso é filosofia? Deve ter parecido uma ideia bem incomum. Acho que é por isso que Sócrates permaneceu como uma figura sempre tão poderosa, porque acho que ao longo dos séculos, esta acabou sendo a percepção do que a filosofia é. E isso é o que há de tão forte nele. Acho que os melhores filósofos que conheço, e certamente os melhores professores, são aqueles parecidos com ele. Certamente muitos não gostariam de ser vistos assim, mas sabe, essa loquacidade, agressividade, o gosto de estar entre pessoas, discutir com elas, conversar com elas, isso é algo especial. That's something special. Este é o homem que tinha um conceito sobre em que consiste a vida humana, o que a faz valer a pena. Ele disse, para um ser humano, uma vida não examinada não vale ser vivida. E isso é o que ele fazia todos os dias que podia, onde podia fazê-lo, com quem pudesse fazê-lo. E certamente foi